Deus outrora nos falou pelos profetas, nesses tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração e no íntimo do nosso coração rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos conceda a graça de compreender essa palavra e sermos por ela hoje iluminados, transformados, para que vivamos plenamente este ano segundo a vontade de Deus. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, para muita gente faz pouca ou quase nada, nenhuma diferença a alternância dos ciclos, dos tempos, das fases e mesmo ainda das celebrações. Mas celebrar os ciclos dos tempos é importante para ajudar cada um de nós nos situar na nossa própria história e entender que Deus, aquele Deus que nós cremos, o Deus revelado na Sagrada Escritura, Ele se revela no tempo e na história. No tempo e na história toda da história humana, da história do cosmos, mas também Ele se revela no tempo e na história pessoal de cada um. É com cada um de nós que Ele estabelece essa relação. Por isso, a exortação do apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje é tão bonita. Paulo aos Gálatas, pode tomar aí. Quando se completou o tempo previsto,
Deus enviou o seu Filho. Pronto. O tempo previsto se completou. Não somos mais homens e mulheres de qualquer tipo de espera. Nós somos e vivemos num tempo completo. O tempo de Deus. E a prova de que estamos nessa nova ordem do tempo de Deus, não do relógio Cronos, mas no tempo de Deus, Kairos, Deus enviou o seu Filho, sujeito à lei, nascido de uma mulher, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Resgatar. E para que recebêssemos uma filiação. No versículo 6 diz e 7 coisas maravilhosas. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abá, ó Pai. Somos filhas e filhos. E Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Quando nós rezamos, quando nós falamos com Deus, é o próprio Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado que clama em nós. Como é que Deus não ouve a voz que podemos dizer é a voz dele mesmo? É a voz de Deus em nós. E assim, no versículo 7, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça. Não somos escravos, somos filhos e somos herdeiros e por graça. Não por mérito, não por meritocracia, não por prestígio e privilégio que alguns somente alcançam, mas todos nós. Não há quem, a partir de Cristo, fique fora dessa pertença. Isso não é resultado das obras nossas, nem das melhores obras nossas, as mais perfeitas obras nossas, mas alcançamos essa estatura de filhos e herdeiros, habitados pelo Espírito, por graça. Eu quis introduzir com essa segunda leitura para iniciar a reflexão do tema da paz. A igreja já há muitos anos celebra o dia 1º de janeiro, o Dia Mundial de Oração pela Paz. Que paz é esta? De que se trata essa paz? Que diferença tem essa paz que nós rezamos no dia 1º de janeiro, que é o 8º dia depois que Jesus nasceu, que é, por excelência, o dia em que Jesus recebeu o seu nome e foi circuncidado no templo, o dia do nome de Emanuel, Deus conosco. Nós celebramos o Dia Mundial de Oração pela Paz. Que paz é esta? Não é a paz segundo a lógica do Império Romano. Bento XVI trabalha preciosamente isso. O conceito de paz cristão não é o mesmo conceito de paz do Império Romano. A Pax Romana era um conceito político e administrativo. Quando se declarava um território em paz, na grande área do Império Romano, significava que o governador ou o rei daquela região comunicava ao imperador que naquele território que ele governava, em nome do imperador, não havia rebelião, comportamento que rejeitasse o domínio do Império Romano, não havia sonegação de impostos e estava tudo em paz. Os impostos eram recolhidos e não havia rebelião,
todo mundo se submetia ao jugo do domínio do Império Romano. É claro que a paz cristã não é sobre isso, não é sobre isso. Essa paz, este conceito de paz do Império Romano, ele não se preocupa com o sofrimento do povo dominado pelo Império. A pergunta não é se há sofrimento, se há fome, peste, se há opressão, trabalho escravo, se há violência contra as crianças, contra a mulher, contra os idosos. A pergunta não é se existe ou não coisa ruim, mas meramente se existe ou não reação ao domínio do império. Por vezes nós achamos que paz, também em nossa vida e em nossa casa, parece mais com a pax romana do que com a pax do Evangelho. Às vezes a gente diz aqui em casa está tudo em paz. Está tudo em paz porque não tem ninguém ousando tocar nos problemas, não é? Está tudo em paz porque está todo mundo submisso e silenciando diante dos erros e das debilidades de todo mundo. Não é sobre essa paz, do silêncio sobre o mal, inclusive o mal que nos destrói a nós mesmos e que nos faz, a médio e longo prazo, destruir a nós mesmos. Essa paz, ela tem um alcance bem mais elevado. Tomem comigo o Evangelho, Salmo 66, no seu folheto, o número 8. Definindo o que é a paz segundo o critério do Evangelho. Na primeira estrofe diz: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. A paz bíblica é aquela que tem salvação por entre os povos. Que na terra se conheça o caminho de Deus e que nós experimentemos em nossa vida a bênção, a graça, a face de Deus resplandecendo sobre nós. Não a autoridade, o domínio e a força sobrenatural ameaçadora de um Deus soberano que se impõe sobre nós, mas um Deus que faz resplandecer a face sobre nós. E o Natal é precisamente Belém, a manjedoura, a contemplação da face de um Deus que se põe no meio de nós na forma humana, simples, humilde, pobre, desarmado ao extremo. O caminho, a salvação, a bênção, a graça é pôr a sua face próximo de nós. Na última frase do Salmo, no versículo 8, diz assim: que o Senhor nos abençoe, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. A bênção de Deus que gera um povo, porque abençoado, profundamente aberto e respeitoso para com Deus. Porque abençoado e não porque ameaçado, e não porque com medo de Deus, e não porque todos compraram armas e construíram grades sobre as suas casas, e colocaram cães furiosos e violentos, e compraram carros blindados, por isso temos paz do lado de cá. A nossa paz é porque Deus nos abençoa, e porque Ele nos abençoa, nós temos por Ele uma profunda reverência e um profundo respeito. É dessa paz, acolher a bênção de Deus. A bênção que ainda é um tema importante. Vamos à primeira leitura? Tome lá. É um texto brevíssimo e muito belo, do livro dos Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. O Senhor falou a Moisés
dizendo: fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes. Ao abençoar os filhos, dizei-lhes. Nossa cultura moderna tirou do meio nosso aquela saudação dos filhos para com os pais, os avós, os tios, pedir bênção e dar bênção. Aquilo se tornou algo absolutamente fora do contexto, fora de moda. Abençoar, pedir bênção. Nem o Deus te abençoe dizemos, e menos ainda quando alguém nos diz Deus te abençoe, temos um efusivo entusiasmo para dizer amém. O amém desapareceu, e não desapareceu à toa. O amém desapareceu de nossos lábios, porque para nós a bênção não é Deus nos abençoar segundo a generosidade dEle, mas para nós a bênção de Deus é bênção somente enquanto Ele patrocina, financia e promove os nossos sonhos, vontades, desejos e ambições. O nosso amém vem somente quando pensamos que Ele realizou o que desejamos. Fomos domesticados por uma forma de sociedade e de vida e educados a ter necessidades de coisas que não precisamos, desejos de coisas que não fazem parte das necessidades e verdadeiras possibilidades de nos realizar. Fomos domesticados a achar que, se não conseguirmos tais coisas, não seremos felizes. Colocamos nas coisas a dependência para a nossa felicidade e não consideramos mais a nossa relação com Deus como a razão da nossa felicidade. Por isso o amém desapareceu. E o Deus te abençoe mais ainda. Olha, se nós tivéssemos um pouquinho de decência cristã, católica, o tamanho da bênção que deveria ser para um pai e uma mãe, todo dia de manhã e todo dia à noite, um vô, avó, os tios, dizer aos filhos e aos familiares. Versículo 24 da primeira leitura. 3 invocações. Versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Versículo 26. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Espere lá. 3 invocações. Não precisa entrar muito em detalhe, porque 3. O Senhor, por 3 vezes invocado, aqui remete àquela bênção trinitária em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Pai que cria, que nos cria e que faz de nós filhas e filhos abençoados e guardados no Éden. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Santo Afonso, meditando sobre Deus que se compadece de nós, que resplandece sobre nós a sua face e se compadece de nós, Santo Afonso, contemplando o mistério de Cristo crucificado, diz: Ele se tornou um enlouquecido de amor. Deus ficou louco de amor. Para ter um nível de compaixão assim, para mostrar a sua face e se compadecer de nós assim, para inclinar sua face na cruz e dobrar o seu rosto por sobre nosso sofrimento, dor e miséria, e morrer por nós, Deus se tornou compassito de amor
enlouquecido de amor. É assim que Ele faz sobre nós brilhar a face dele, a face de um crucificado, de um condenado à morte no lugar nosso, ao invés de nos punir e nos castigar e nos condenar eternamente, Ele morre em nosso lugar e deixa a face dele suada, ensanguentada, escarrada, inclinar-se sobre nós para se compadecer de nós. Na terceira invocação, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Esta é a relação do homem e da mulher que buscam Deus e que, ao olhar para a face de Deus, vê vencida, superada, controlada toda agitação, todo medo, toda paura, todo transtorno, toda debilidade, todo desespero. Sossega, pacifica o seu coração, suaviza e aquieta-te, porque Ele voltou para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que não é a ausência da rebelião contra o Império Romano, mas é a paz que é fruto da ternura de Deus, que rompe nossa distância para com Ele e se faz um próximo de nós, um no meio de nós, um nascido entre nós e vivido entre nós, que passa por nós, olhando-nos e nos dando a paz, com um rosto voltado, um olhar. Permitam-me, quem de nós transforma a sua busca religiosa e a sua prática religiosa e o seu modo de cultivar uma vida de oração e praticar os atos litúrgicos e a celebração da Santa Missa no domingo, nos dias santos, e se alguém lhe pergunta: onde vais, o que buscas, o que procuras, para que ir na igreja, o que desejas? Responde serena e docemente: eu busco a face de Deus. Quem de nós se ocupa com isso? Na maioria das vezes nós buscamos a mão de Deus, os derivados que desejamos que caiam sobre nós, vindo das mãos de Deus. Os bens, na maioria das vezes, são isso. Ainda que sejam bens importantes, como a saúde, o diálogo, o respeito, a harmonia dentro de casa, ainda que sejam bens importantes, mas é pouco. Qual bem pode ser comparado a viver essa vida aqui como alguém que é filho, herdeiro, por graça, e que caminha neste mundo com todas as ambiguidades, fraquezas, contradições, e experimenta no seu caminhar neste mundo um Deus que volta para você a sua face, o seu rosto, e te dá paz? Quem de nós se ocupa com uma religião à procura da face de Deus? O cristianismo só se justifica, se transforma a prática religiosa, tendo como razão central, como permanente motivação central, a busca da face de Deus, que é o que a gente vê nos pastores e em Maria no Evangelho. Vamos lá? Número 11 do seu folheto. Lucas capítulo 2, versos 16 a 21. Depois de os
anjos aparecerem aos pastores nas altas montanhas, nos campos, tomando conta dos rebanhos, dizer a eles: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande notícia que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Belém nasceu-vos o Salvador, isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Os anjos, de repente juntou-se aos anjos uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Imediatamente vem esse texto, vamos lá? Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Os pastores foram às pressas. Na liturgia e na palavra de Deus, a repetição não é repetição enfadonha por falta de repertório. É repetição em vista da relevância do tema. A pressa dos pastores. Não é a pressa dos atrasados e nem a pressa dos estressados. Os atrasados que estão sempre querendo compensar o atraso, ou os estressados que estão sempre antecipando-se na agitação e na fadiga. A pressa dos pastores é a pressa daqueles que, escutando Deus, põem-se dispostos a fazer o que Deus diz. Ide. Para onde devemos nos deixar conduzir, se somos visitados pela pressa do mundo? E quando é que damos conta de distinguir em que consiste a nossa pressa? Uma resposta nossa para o chamado e o anúncio amoroso de Deus, e quando a nossa pressa é mera expressão de gente sem Deus, porque gente que vive atrasada ou vive estressada é exatamente gente que perdeu o norte e não escuta mais, e não é conduzido e dirigido mais pela voz dele. Qual a conclusão que te conduz à sua pressa? Ela te leva a quê? Quem de nós tem pressa para com as coisas de Deus? Quem de nós prazerosamente se habituou sem precisar de despertador, mas eu não vivo mais sem, antes de sair de casa, me ocupar meia hora lendo, meditando e rezando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus me conduza como conduziu os pastores. É dessa pressa, de gente que de tão amante da voz de Deus, aprende a despertar mais cedo e a deitar sempre e tão somente depois de escutar Deus. Ouviram os anjos, foram às pressas e encontraram. Se você não tem encontrado Maria, José e Jesus na sua vida, falta-te escuta e prontidão para a escuta. Mude essa regra, que você vai voltar a ver a presença de Deus na sua vida. Versículo 17. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Eles agora se tornam mensageiros daquilo que veem. Porque quem escuta Deus não precisa primeiro ver, precisa primeiro ouvir Deus. Quem escuta Deus vê com os olhos da fé antes de ver com os olhos físicos. E por isso se tornaram contadores das coisas de Deus, sem terem visto, porque ouviram. Versículo 18. Vamos ler? E todos os que ouviram, os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando você volta
da Santa Missa cada domingo, cada dia santo, o que é que você provoca no coração de quem convive com você? Que capacidade nós temos de sermos homens e mulheres do maravilhamento dos corações por aquilo que contamos? Muitos de nós voltamos da missa e com a nossa casa falamos de norma, regra, doutrina, lei, obrigação, legislação religiosa. Não temos o menor impacto com a capacidade de falar das maravilhas que deixam maravilhados os corações que se nos ouvem. Cadê as maravilhas que nós contamos cada vez que passamos meia hora com a palavra de Deus ou que participamos da Santa Missa? Que testemunho dão aqueles que convivem conosco quando falamos das coisas de Deus? Fala de Jesus para provocar ameaças, impor regras, doutrinas, comportamentos, para dizer que o outro tem que fazer igual a mim, tem que rezar igual a mim, jejuar igual a mim, até dar o dízimo do jeito que eu dou. Alcança até o bolso, mas não alcança o coração. Isso existe? Existe em nós? Os pastores são modelos de gente sem letra, sem instrução, simples, analfabetos, mas que por escutar Deus, na prontidão do trabalho e da luta cotidiana, estavam no meio da noite escura pastoreando o rebanho, mas mesmo no embate mais escuro e tenebroso, escutam Deus. Você também escuta Deus nos seus embates? E se tornam apressados por essa escuta, e por se tornarem apressados, são convertidos em maravilhadores dos corações e das mentes. Primeiro modo, falar das maravilhas de Deus e deixar maravilhados os que escutam. Versículo 19, segundo modelo, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria aqui é o modelo permanente do equilíbrio, da estabilidade interior. É aquela que não se desespera nas mais fadigadas notícias, como o anjo dizer que ela vai ser a mãe do Salvador. José queria fugir. Ela mantém-se equilibrada. Maria é aquela que não se empolga com as coisas boas ao ponto de perder o equilíbrio, mas Maria também é aquela que não se desespera ao pé da cruz, está de pé, de prontidão. É aquela que nem as melhores e nem as piores coisas interferem na maturidade, no equilíbrio, na estabilidade de uma relação confiante, de um coração que escuta, que guarda, que medita, e por isso tem equilíbrio. Eis a receita para 2026 para nós. Escutar como os pastores e pela escuta nos converter em homens e mulheres que tornam os corações maravilhados. Mas escutar como Maria, guardar, meditar e ter um coração maravilhado, sossegado, estabilizado. E volta aos pastores, versículo 20, é maravilhoso o que vem, vamos lá? Os pastores voltaram para onde, gente? Ganharam na Mega Sena e podem abandonar aquela coisa enfadonha. Nunca mais eu quero ver carneiro na minha vida, não quero mais, eu quero aquelas roupas, aquela comida, aquela bebida enfadonha. É isso? Voltaram para o batente de pastores.
A gente às vezes pensa que experimentar Deus em nossa vida é passar por processos de transformações enormes que muda tudo, e a gente fica impactado com aqueles testemunhos que tem nas igrejas que se tornaram coach e mercado do sucesso das ambições mundanas, e a gente quer um tipo de fé que mudou tudo. Os pastores mudaram tudo a partir de dentro na forma de encarar o batente. Voltaram para o batente. Na fé, interessa muito como é que nós voltamos cada vez que nos encontramos em oração e contemplamos a face de Jesus. Olha os pastores como é que eles voltaram para o batente, como você vai voltar ainda hoje para sua casa, amanhã, ou segunda-feira, ou hora que terminar as férias. Como é que você vai voltar? Para o ciclo e para o ritmo normal dos enfrentamentos da sua vida e da sua lida no ano de 2026. Acrescente na sua planilha para 2026, as atitudes dos pastores e de Maria, que você vai experimentar, ainda que não mude nada na sua realidade, mas você será mudado de uma forma extraordinária. Olha como os pastores voltaram. Vamos ler? Os pastores voltaram, brada a igreja, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Vai. Conforme lhes tinham sido dito. 3 verbos: vê, ouve, diz. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus. Qual é a sua capacidade de glorificar e louvar a Deus enfrentando o trânsito para ir para o seu trabalho? Enfrentando o trânsito enfadonho, voltando do seu trabalho para a sua casa no final do dia, glorificando e louvando a Deus. É sobre isso. Aqui, mais do que ter uma vida transformada, é ter uma forma transformada de encarar a vida que continua a mesma. Metanoia. Muda a mentalidade, que muda a meta. Voltar, glorificando e louvando a Deus. Insira no seu itinerário de 2026, o glorificar e louvar a Deus por tudo que tinha, por tudo que você ouve, tudo que você vê, por tudo que você diz, por tudo que dizem a você das coisas de Deus. Volta para o teu batente. Não volte mais como os anjos mesmos disseram aos pastores: não tenhais medo, vocês não estão abandonados aqui no batente escuro, cuidando de rebanho. Eis que eu vos anuncio uma grande notícia. Passaram de medo e abandono a contadores do maravilhar das coisas de Deus no cotidiano da vida. Pode reagir, pode reagir. Contadores de maravilhas sobre Deus, homens e mulheres da glorificação, homens e mulheres da louvação. Homens e mulheres, nos 2 próximos domingos a gente vai voltar a falar sobre isso. Homens e mulheres que permitiram os sentidos serem reeducados e ativados. Vê, ouve, diz. Ativação dos sentidos para perceber a presença e a face de Deus de uma forma nova na minha vida. Porque Ele entrou na história. O novo é que a história continua, mas Ele agora é o companheiro desta viagem, dessa história. A face dEle está aqui e brilha sobre nós e brilha para nós. Não está numa imagem, numa escultura
mas Ele é um tu, o outro, absolutamente outro, o Deus que caminha conosco e que chama-nos a caminhar com Ele e irmos numa caminhada até o eterno, até a plenitude das coisas eternas, porque não somos homens e mulheres projetados para missão, responsabilidade, tarefa, obrigação das coisas daqui, esgotar tudo aqui. Ele se tornou um companheiro da vida aqui para ajudar-nos a trabalhar e conduzir nossa vida aqui, mas para projetar nossa vida até a plenitude eterna nele e com ele. Amém? Vai, reage. Projeta-te para o eterno em 2026. Seja mulher e homem das coisas eternas, num cotidiano quase absurdo de pensar que Deus está lá, mas Ele está. Amém? Ele está. Essa é a paz do cristão, da cristã. Incline a sua cabeça e faça a sua síntese, faça o seu propósito de se conduzir e se deixar ser conduzir pela face de Deus, pelo brilho da face de Deus que caminha com você, mas que quer também que você caminhe com Ele nesta vida até a plenitude. Fale com Ele e faça o seu propósito para 2026, guiado por essa palavra. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé e voltados para o presépio, professemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,